Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 20 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Putin declara guerra aos russos e ele manda dizer: sigam o caminho dos traidores. Vamos ver esse trabalho que eu estou fazendo aqui, fruto da minha observação no universo moscovita, no mundo moscovita, depois do ataques a Moscou. Esse ataque que foi feito com drones ucranianos, com mísseis ucranianos, onde todos ouviram os resultados desse ataque bem-sucedido da Ucrânia. E após esses ataques, os russos de Moscou estão ainda enchendo as estradas, saindo de Moscou. Então, de carro, de ônibus, nos aeroportos, de avião, como as rodoviárias cheias, estão todos saindo de Moscou. Uma cidade muito populosa, a grande Moscou, aquele ajuntamento todo, como tem em outros lugares, como o Brasil, etc., tem aproximadamente 23 milhões de habitantes, a grande Moscou. E estão saindo um número muito grande. Estima-se que entre os dois primeiros 3 dias, depois do último ataque, entre 150 mil a 200 mil saíram de Moscou ou estão lotando as estradas. Está causando um problema muito grande para o sistema de controle rodoviário. Estão indo de trem também, não tem mais passagens, então a situação está complicada. E para isso foi encarregado o propagandista-chefe, amigo do ditador, que tem um programa de televisão, para falar no seu programa, chamado Vladimir Solovyov. E o próprio Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores, já tinha falado dentro dessa linha. Eles estão pedindo aos moradores da cidade que não entrem em pânico. O Solovyov fez isso ontem. Que não entrasse em pânico. E ele aconselhou aqueles que não conseguem viver em guerra a deixarem o país. Ele também aconselhou isso, de uma maneira raivosa. Aí diz ele, aqueles que não conseguem viver em guerra, vão embora, deixem o país. Segundo ele, os cidadãos russos devem buscar força na história familiar e controlar suas emoções. Não entrem em pânico, diz o Vladimir Solovyov. Entendam que há uma guerra em curso. O que eu acho interessante é que ele disse que ele nunca usava a palavra guerra nos programas dele. Ele sempre usou operação especial. E quem usasse guerra em qualquer... Tem jornalistas que foram presos, né? E presos também, né? E que escreveram a palavra guerra. E outros, né? Então, nada aconteceu a ele. É que ele foi mandado dizer isso. Então tem que controlar as emoções e não entre em pânico. É uma guerra em curso, diz ele. E busquem força, principalmente nas histórias familiares de vocês. Falou o Vladimir Solovyov. Esse propagandista acrescentou que aqueles que acham os bombardeios difíceis de suportar e que não conseguem lidar com o medo podem deixar a Rússia, ele falou. Ele também chamou esses cidadãos de traidores. Se você é fraco, diz ele, você não tem nada de russo, porque você é um fraco. Siga o caminho dos traidores. Deixe a pátria. O cara pegou pesado com a população. Mas isso é uma ameaça também. Porque pode ser que eles fechem as fronteiras e não deixem ninguém sair. E ele pode querer, o regime de Putin pode querer investigar essas pessoas e colocá-las na prisão. Mas é muita gente, ele não vai conseguir fazer isso. Tanto que não conseguem tirar o pessoal da estrada. Os aeroportos estão lotados, não tem mais passagem. Os trens estão lotados também. Nas estações de trem, passagens só bem mais na frente, não tem mais vagas. Vale lembrar que gotas de óleo preto, quero lembrar isso, caíram sobre parte de Moscou. Falei isso no vídeo quando anunciei o ataque ucraniano, após a refinaria ter sido atingida durante o maior ataque ucraniano desde o início da guerra em grande escala. O maior ataque contra Moscou.
Então foram muitos drones, né? E disparados contra a capital russa. Colunas de fumaça densa subiram nos céus e 17 pessoas ficaram feridas na região de Moscou depois desse ataque. Segundo o governador local, Andrei Vorobyov, moradores do sudeste da região de Moscou relataram uma garoa fina. Mas do que era essa garoa fina? É uma garoa preta, né? O que será que é? Manchas pretas desagradáveis, ele falou. Em suas roupas, as autoridades de Moscou negaram que estivesse ocorrendo chuva na cidade. Não tinha nem previsão de chuva. Era tempo bom e com sol. No entanto, o canal oficial da cidade, no Telegram, alertou os moradores do distrito afetado para manterem as janelas fechadas. Distrito aqui, entenda-se bairro. Manterem as janelas fechadas e disse que famílias com crianças, idosos e asmáticos deveriam deixar a área com urgência. Quase 1.000 drones e 4 mísseis de cruzeiros, segundo falou o governador, foram interceptados e destruídos. Pô, os ucranianos, falei com ele, o cara deu risada, não pegaram nada. Alguns pegaram, mas uma minoria. A maioria atingiu o alvo com sucesso. A defesa da Rússia não conseguiu atingir nada na realidade. E lá também, na região de Rostov também, aconteceu parecido. Um depósito de petróleo foi atingido também, que fica no sul do país, do sul da Rússia, onde uma pessoa morreu. Mais cedo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comentou sobre esse ataque massivo contra Moscou. Especificamente, ele agradeceu a todos os envolvidos ucranianos pelos ataques precisos contra os alvos russos. Sabe que esse ataque contra Moscou prova uma coisa. Não tem defesa aérea em Moscou. Se ele entrar com uma guerra com qualquer país da Europa, ou outro qualquer, vai sumir do mapa, vai ser vaporizado. Né? A cidade, ou seja, eles não têm condições de defender de um ataque, seja nuclear ou não nuclear. Se não para drone, não vai parar mísseis nucleares. Se não para mísseis da Ucrânia, esses Flamingo que participaram do ataque, não vai conseguir parar nada. Então é muito blá, 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 é muito gogó do ditador da Rússia e dos gangsters ao seu redor. Isso é resultado de um trabalho importante, segundo o Zelensky, de nossos militares em instalações que apoiam essa guerra, né? E que a máquina militar russa foi atingida. Ao mesmo tempo, o Estado-Maior revelou detalhes do ataque, do turno. Eles enfatizaram que os defensores ucranianos atacaram novamente a refinaria de petróleo. Ele referiu-se a isso. E ele ficou muito agradecido com isso. E outro que falou também, né, eu falei do primeiro do propagandista-chefe, mas o ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, disse que os ataques contra a Ucrânia seriam realizados em grande escala também, né? Acrescentando que estava convencido há muito tempo de que palavras não bastam, como se eles começassem com palavras, não invadissem a Ucrânia. Foram os canalhas, eles próprios, que invadiram a Ucrânia. Incêndios interromperam quando a refinaria de Kaptunia, no sudeste de Moscou, a 15 quilômetros do Kremlin, foi atingida pela terceira vez, né? Ontem, inclusive, eles atacaram novamente a região ali, em um mês pela segunda vez. Quer dizer, 3 dias atrás. O primeiro foi no mês passado. Vários vídeos mostram o momento que particularmente dramática, que o topo de um grande estilo foi arrancado por uma enorme explosão. Vocês devem ter visto isso aí que está passando na internet, lançando o teto do tanque de armazenamento de petróleo a dezenas de metros de altura. É perigoso até cair na cabeça de alguém, não sei, acho que não caiu. Um shopping center próximo também pegou fogo. Isso eu não tinha divulgado, né? E houve um incêndio grande nesse shopping center, mas era num horário, né, de madrugada, que não tinha ninguém dentro. Imagino que só segurança, mas não machucou ninguém ali. Supostamente, apenas alguns destroços também não caíram sobre prédios nas imediações. Com a explosão, deu muito estilhaço e acertou alguns outros prédios, né, pelos estilhaços do míssil que caiu ali. E dos drones também, que fizeram um impacto grande ali. Embora as autoridades locais em toda a Rússia tenham proibido a publicação de imagens, estão proibidas, quem eles descobrirem quem publicou vai preso.
e das consequências dos ataques com drones. Também dezenas de vídeos foram postados nas redes sociais, principalmente na Europa, mostrando drones sobrevoando o céu em plena luz do dia e explosões sobre áreas industriais nos arredores de Moscou. A zona industrial moscovita foi atacada, com indústrias destruídas e incendiadas. É uma tática comum da Ucrânia lançar um grande número de drones primeiro vão drones de reconhecimento antes do dia do ataque, eles mapeiam, veem a densidade das defesas aéreas vulneráveis antes do início dos principais ataques. Então, a Rússia está agora correndo atrás, tentando achar justificativas e está preocupada. O povo está indo embora. Além dos cientistas que já foram embora, muitos cientistas foram embora, engenheiros, naquela primeira leva do primeiro ano que começou a guerra. E agora estão indo muitos jovens, que eles estão sentindo que vai haver uma mobilização geral. E estão fugindo de qualquer maneira. Como eles não podem passar, podem ser presos, porque querem fugir do país para não servirem o país ali nas passagens normais, né, para outro país, eles vão para países amigos, tipo Geórgia, esse país aí, Cazaquistão, Quirguistão, né, Bielorrússia. Acho que para a Bielorrússia não estão indo ali, é muito na cara, né? E aí eles estão tentando evitar patrulhas da guarda de fronteira, estão tentando passar na fronteira seca. E tem muita gente que está tendo sucesso. A Rússia tem fronteira seca muito grande com diversos países, esses que eu citei, então fica fácil de burlar a vigilância e esses jovens passarem a pé. Eles estão fazendo isso. Jovens de Moscou, no caso, porque essa grande invasão em Moscou, e tem também, perdão, em São Petersburgo, o pessoal que não aconteceu um ataque grande assim, está se mandando. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, assistiram a verdade. Isso é importante, assistiram a verdade. Inscreva-se, dê um like, compartilhe, faça seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.